Eu acho que é um bom modelo. A gente faz uma intervenção inicial, que não precisa ser longa, e depois abrimos uma conversa aqui até para a gente ouvir mais vocês e poder trocar aqui umas ideias aqui e propostas. Sem dúvida. Então, eu acho que se a gente pudesse iniciar, só pedir para o professor Devanildo colocar no nosso grupo de Zap, que estaremos iniciando, professor Devanildo, agradecer a Uninove na pessoa da doutora Viviane, que acabou de entrar também. Um beijo, muito obrigado. Obrigado também, governador, novamente. Para nós é muito importante essa passagem da sua experiência, que, como eu disse no início, né, é uma experiência que tem o seu olhar técnico de médico, mas tem também esse olhar multifacetado, porque o senhor governou o estado do país, São Paulo, por muitos e muitos anos, com equilíbrio, com tranquilidade, e hoje nós vivemos uma crise nunca vista. A gente precisa muito conectar essas inteligências. E a do senhor é central para que a gente veja como nós podemos dar um próximo passo, não é? Com essa dicotomia, essa até polarização, que eu não gostaria muito de entrar na questão política, mas até a polarização das pessoas, não estou falando só na política, mas o certo e do errado, né? Não entendendo que existe, entre o branco e o preto, existe cores, e cada decisão tem que ser tomada com muita parcimônia, com um olhar muito mais aprofundado, né? Daí a gente usa aqui muito a teoria da complexidade, né, de Edgar Morin, quando ele fala de cada intervenção com mais complexidade. Então a palavra está com o governador, agradecendo desde já o governador, a Uninove, doutora Viviane, que conseguiu esse contato para nós. Muito obrigado, viu, governador? A palavra é tua. Muito obrigado, Tony. Quero reiterar aqui meu agradecimento pelo convite, também agradecer à doutora Viviane, dizer da alegria da audiência aqui de vocês, cumprimentar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento de Guarulhos, esse grande motor do desenvolvimento do Brasil e de São Paulo, que é Guarulhos, trazer uma palavra aqui sobre a questão do momento que estamos vivendo. Nós temos uma crise de saúde, que é muito maior do que se imaginava. Há 3 meses atrás, até médicos infectologistas achavam que esse era um problema mais da Ásia, né, da China. O Brasil sendo um país tropical e o vírus tendo uma predileção por ambiente frio e seco, que dificilmente chegaria num país tropical como o Brasil. Aliás, as epidemias anteriores dos últimos 20 anos foram mais localizadas. Se você pegar em 2002, nós tivemos a SARS, que é também um coronavírus, é da família corona, mas ela foi mais, a síndrome aguda respiratória, foi mais localizada na China, na Ásia. Depois tivemos H1N1 em 2008, depois tivemos em 2012 a MERS, outro coronavírus, mas foi muito localizada no Oriente Médio, com muita letalidade, mas mais no Oriente Médio. Depois tivemos em 2015 Ebola, em regiões da África, e agora em 2019 um outro coronavírus, SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e com uma grande contagiosidade. E aí tivemos, num curto espaço de tempo, 5 continentes afetados. E a doença Covid-19, né? Coronavirus Disease 19, porque foi descoberta no finzinho do ano passado. Momento difícil, eu não vejo essa disputa saúde e economia, porque enquanto não resolver o problema da saúde, você não vai resolver o problema da economia. Então, o importante é concentrar os esforços
no combate ao vírus e salvar vidas. E vai passar, geralmente são 13, 14 semanas, você passa o pico e começa a ter um declínio. Então, isso deve ocorrer provavelmente em junho. Acontece que muitas regiões do interior, especialmente, e do Brasil, ainda o vírus não chegou. Então, vai meio que por ondas, né? Primeiro veio por avião, chegou em São Paulo, que é uma cidade mundial, Rio de Janeiro, Zona Franca de Manaus, Fortaleza e Recife, que tem voos diretos com a Europa, a classe média alta, que viaja mais, e depois esparramou. Eu diria que esse esforço que tem que ser feito nesse momento são para resolvermos 2 desafios. Nós temos 2 entre muitos desafios. É UTI e teste. Então, rapidamente ter os hospitais de campanha e as unidades de terapia intensiva, e de outro lado precisamos fazer mais teste, fazer teste em massa. Até porque fazendo mais teste, você tem uma visão epidemiológica melhor, não anda no escuro, mas você passa a ter um quadro melhor. Temos uma crise também social, porque muita gente vivia de trabalho intermitente, não tem carteira assinada, não tem salário garantido, pequenos empreendedores que ficaram sem renda. Então, esse apoio de R$600 durante 3 meses, talvez até tenha que prolongar um pouco mais, e R$1.200 para chefe de família, faz toda a diferença. Já foram 53 milhões de pessoas que já receberam essa ajuda. De outro lado, a questão econômica. Claro que vai afetar, já afeta a economia, a necessidade de crédito e de crédito rápido e do governo agir de maneira ativa e eficiente é necessário. O governo federal deveria ter criado um comitê de crise interministerial para dar rapidez às medidas, tanto de saúde pública, quanto social, quanto econômica. Essa crise é bem mais grave do que a de 2008, 2009, que foi uma crise do sistema financeiro, do Lehman Brothers, e que derrubou o PIB mundial 1,2%, 1,3%, porque a robustez da economia da China, ela segurou um pouco a economia. Agora a China também sofre com o mesmo problema, aliás, se originou lá o problema, e nós poderemos ter uma queda do PIB de 4% no mundo, de uma retração da atividade econômica mundial de 4%. O mundo que vinha crescendo a quase 4%, de repente, sem ninguém esperar, passa a ter aí uma queda econômica de quase 4%. O Brasil terá um diferencial que vai ajudá-lo, que é o agronegócio, porque com dólar a R$5, a mais de R$5, isso ajuda as exportações. E o Brasil é o grande celeiro do mundo. Nós somos o grande produtor mundial e exportador mundial de proteína animal e vegetal. E com dólar a mais de R$5, a exportação vai crescer enormemente. Então, o setor do agronegócio vai ajudar a segurar um pouco a economia brasileira. De outro lado, nós temos uma crise política. Então, crise de saúde, crise social, crise econômica e crise política, num momento muito ruim. E aí eu destacaria a necessidade da reforma político-partidária. Nós não podemos continuar mais com 35 partidos. E o problema não é nem ter 35, mas é ter mais de 25 na Câmara Federal. Essa fragmentação da representação parlamentar, ela é muito ruim. Ela dificulta a governabilidade. Então, o voto também ele precisa ser distrital misto, ou até distrital mesmo, mas o voto como é hoje, imagine em São Paulo,
46 milhões de pessoas, maior que a Argentina, um candidato a deputado, ele pode ser votado no estado inteiro. Então você estimula o corporativismo, campanhas caras, difíceis, campanha de deputado como de governador, e estimula o corporativismo. Então você tem muita gente para defender corporação e poucos para defender o interesse coletivo, né? O bem comum, o cuidado coletivo. Então eu destacaria a necessidade da reforma político-partidária como uma vacina aí contra as crises que vêm se sucedendo, né? O modelo nosso político-partidário é muito ruim. Nós temos um dos melhores sistemas de apuração eleitoral do mundo. Você termina a eleição 5 da tarde, às 8 da noite, 10 da noite já sabe quem ganhou, e temos um dos piores sistemas político-partidários. Acho que saindo da crise, e acho que nós estamos caminhando já para o pico, para poder entrar numa fase de declínio, porque como começou em março, abril, maio, junho, esse ciclo, se você for verificar o mundo inteiro, ela tem uma curva, depois declina. O isolamento social foi importante, e é importante ainda, porque permite que não haja um pico tão grande e dê tempo de ter a criação dos leitos de UTI, dos órgãos de campanha. A solução definitiva vai ser a vacina, que não acredito que haja este ano. Uma vacina geralmente leva 10 anos para você consolidar. O recorde mundial foi 3 anos e meio. Vamos dizer que se passa aí 1 ano e meio, né, que seja aí uma situação excepcionalíssima, mas provavelmente no início do ano que vem. Porque você, para injetar em alguém um produto, você precisa ter uma segurança muito grande. Geralmente as vacinas são feitas com o próprio vírus, ou atenuado, ou a proteína do vírus. Então há necessidade de experiência in vitro, depois em animal e depois em humanos. Então ela tem uma certa demora. Acho que vem primeiro o tratamento. Já existem vários protocolos de tratamento. Um deles foi hidroxicloroquina com um antibiótico, azitromicina e sulfato de zinco. Ele parece que demonstra que tem uma eficácia na redução da viremia do vírus, mas não resolve o processo inflamatório. Quer dizer, depois instalada a pneumonite, o processo inflamatório, mesmo que o vírus morra, ele continua. Então surgiram outros protocolos com anticoagulantes. Enfim, está havendo uma corrida muito grande, um intercâmbio muito grande entre os hospitais, entre as universidades, entre os institutos de pesquisa, e acredito que a gente possa ter aí, tem estudos também de Remdesivir, enfim, de antiviróticos, nós poderíamos ter o tratamento provavelmente antes da vacina. Acho que fica como lição para todos nós que precisamos fortalecer o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Eu fui relator da Lei Orgânica de Saúde como deputado federal em 1990, que foi a lei que regulamentou o SUS como princípio constitucional. A Constituição brasileira estabeleceu um tripé chamado Seguridade Social: saúde, previdência e assistência social, sendo que a saúde é universal e gratuita. É direito do cidadão ter acesso à saúde, desde a vacina até o transplante de órgãos. Então, precisamos fortalecer o SUS. O Brasil, além de melhorar a gestão, precisa mais recursos. Nós investimos menos de $500 per capita ano. O mundo inteiro investe mais de $1.000 per capita ano. E, de outro lado, fortalecer pesquisa. O Instituto Butantan é um bom exemplo em São Paulo, é o maior instituto soroterápico da América Latina. Fortalecer a indústria. Na década de 70, eu fazia anestesia, você tinha ventilador brasileiro, era o Takaoka, era o chamado Takaoquinha. O ventilador para anestesia, o respirador, ele era feito aqui. Como é que hoje nós temos que importar da China
Então, precisamos fortalecer a indústria brasileira. Acho que na globalização virá um novo princípio, o princípio da precaução, quer dizer, não é só o mais barato, mas é o mais barato com segurança, com precaução, princípio novo na globalização. Veja o Japão fazendo algumas indústrias saírem da China e voltarem para o Japão. São indústrias mais estratégicas, através de subsídio, através de presença do Estado. Acho que vai ser necessário uma aproximação maior do setor público com o setor privado, a saúde chamada suplementar, você ter uma aproximação maior, e, de outro lado, vai fortalecer muito a prevenção e a promoção da saúde. Eu acho que vai ter uma valorização, uma conscientização da população da importância da prevenção e da promoção da saúde. Enfim, momento difícil, mas acho que nós estamos, infelizmente, com os números ainda crescentes, né? Mais de 20 mil mortos no Brasil, e veja que se dizia que o vírus gostava frio e seco, e hoje a maior uma cidade chamada Tabatinga teve 56 mortos por 100 habitantes. Então, todo mundo entendendo, é hora de grave, maior recessão pós-Segunda Guerra Mundial, e pegou o Brasil ainda sem ter resolvido a crise fiscal. Nós ainda tivemos, no ano passado, um déficit primário, sem pagar a conta do serviço da dívida, de quase 100 bilhões de reais. Então, numa crise ainda fiscal, vai ter que ter um déficit esse ano de provavelmente 8%, 9% do PIB. Mas isso passa. O importante é concentrar os esforços na questão da saúde e rapidamente retomar a atividade econômica, que vai ser gradual, porque o Rio Grande do Sul fez uma coisa muito interessante. Ele criou as bandeiras verde, amarela, laranja, vermelha, foi criando as bandeiras. Então, ele faz pesquisa como pesquisa eleitoral. Ele vai pesquisando de casa em casa a faixa de idade social, econômica, e aí você vai monitorando. Olha, essa região eu posso liberar, porque não está crescendo a epidemia e eu tenho bastante vaga de leito hospitalar e de UTI. Então, vai liberando. Essa aqui ainda não. A liberação terá que ser gradual. Vai gradualmente liberando com os cuidados necessários do distanciamento, da máscara, do álcool gel, da lavagem das mãos. Aliás, essa é uma cultura que vai ficar. Por que Taiwan, Hong Kong, Singapura tiveram um resultado melhor? Porque sofreram com a SARS e com a MERS e aprenderam, porque a dor ensina, o sofrimento ensina. Então, eles rapidamente, quando surgiu o SARS-CoV-2, tomaram rapidamente as providências e aí segurou a doença. Nós, do Ocidente, achávamos que dificilmente chegaria até aqui. Depois é que foi se vendo a gravidade da situação. Tem um filme do Steve Soderbergh chamado Contágio. Parece que foi feito hoje. Ele foi feito há mais de 10 anos atrás. Então, esse filme mostra uma executiva americana, vai para a China, assinar um contrato, uma empresa americana, lá tem uma comemoração num restaurante e tal, e ela acaba pegando o vírus, vai para os Estados Unidos, para antes até numa cidade, antes de ir para sua casa, transmite a doença, enfim, em pouco tempo o mundo inteiro está contaminado. Mas no filme, a Organização Mundial de Saúde é hollywoodiana, é um filme de Hollywood. Então, ela manda pesquisadores, cientistas, descobre tudo, faz a vacina e salva o mundo. Não é a nossa realidade. Nós vamos voltar a ter outras epidemias.
Veja que em menos de 20 anos nós tivemos SARS, H1N1, MERS, Ebola, agora SARS-CoV-2, é quase uma a cada 4, 5 anos. Então, a Organização Mundial de Saúde precisa ter um trabalho, não apenas monitorar, mas ter um trabalho executivo de controle dessas pandemias, como foi feita com a AIDS. A AIDS também é um vírus, HIV, é um vírus. Na década de 80, matou 35 milhões de pessoas. O OMS criou uma estrutura própria só para a questão da AIDS. E hoje a AIDS está controlada. Nós temos 36 milhões de pessoas vivendo com a doença, com um razoável nível de vida. Então, a OMS precisa ter uma estrutura própria só para essa questão das pandemias. Ela é muito frágil. Veja, o Trump agora ameaçou tirar o dinheiro da OMS. Ela vive de dinheiro dos países e a maioria dos países doa o dinheiro para coisas específicas. Cuidar da malária no oeste da África. Ela precisa ter um recurso só para essa questão das pandemias, porque vírus não tem fronteira, não tem como o Brasil resolver sozinho. Isso entra no mundo globalizado, um dia você está na China, no outro dia na Europa, outro dia em Nova York, outro dia em São Paulo, outro dia em Guarulhos. É claro que não tem fronteira para limitar essas grandes epidemias. E o Brasil deve entrar na aliança pela vacina. Infelizmente, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não entrou, dos grandes países, que não entrou na aliança para a gente rapidamente poder ter uma vacina que controle o vírus. Mas quero deixar essas palavras aqui iniciais para ouvi-los aí, Zeytuni. Governador, sempre brilhante, não é? O senhor fez um panorama geral e nos mostrou outros desafios que, de verdade, esse sistema... o mundo não vai ser mais igual ao que era antes dessa epidemia, e nós temos que nos preparar para isso. Aproveitar para cumprimentar também, temos 2 secretários aqui, a Cláudia Papoto, que até agora foi secretária de Assistência Social, e o Walter Panek, secretário de Desenvolvimento Econômico, que também está na nossa live. Além de representantes da PM, da Associação Paulista de Medicina, de arquitetos, de ONGs, estão presentes aqui. Eu gostaria de abrir a palavra para os nossos conselheiros, mas me chamou a atenção, governador, 3 questões aqui que o senhor bem colocou, de próximos passos, sim, mas primeiro, eu estou vice-prefeito de Guarulhos, mas sou advogado e professor de Direito da Universidade Unemesp-FIG. O senhor falou sobre o princípio da prevenção, que é um princípio que vem da área ambiental no direito, né? A concepção do princípio da prevenção. E eu dou aula de direito administrativo, e a gente já vem estudando isso em algumas obras, com José dos Santos Carvalho Filho, falando sobre o princípio da prevenção, que é esse novo executivo público, que é muito do que o senhor está falando, não é? Ele tem que ter uma visão global para intervenção local, que vem dos conceitos da sustentabilidade. Para isso, será que nós não temos que reconstruir o nosso pacto federativo, trazendo os orçamentos mais para próximo dos problemas? A questão da municipalização, que foi uma grande bandeira nos tempos passados, aqui, muito puxado também por Montoro, por Quércia, lá num passado recente. E eu gostaria também de saber do papel de uma cidade como Guarulhos, governador, que é uma cidade global, uma cidade que é a maior cidade não capital da América do Sul, 1.400.000 habitantes, é um aeroporto com 42 milhões de passageiros, as rodovias aqui que cortam são os trechos mais movimentados do país,
do lado de um mercado, do maior mercado consumidor da América do Sul, que é São Paulo, criando o corredor de exportação, que nós conversamos quando o senhor nos recebeu lá, 2 dias depois das eleições. O senhor nos convidou, eu e o prefeito Guti, que eu já passei o abraço dele também para o senhor, mas que a gente falou daquela história do corredor de exportação ligando Santos, Guarulhos, aeroporto de Viracopos, não é? Com Rodoanel, que é uma obra também que muito tem a intervenção do senhor. Qual é o papel de uma cidade cosmopolita, global, como Guarulhos, pós-pandemia também? Então, a primeira provocação, eu não sei se o senhor gostaria que a gente montasse blocos de pergunta e depois o senhor responde, ou prefere ir respondendo do jeito que o senhor achar melhor? Eu acho que poderia ouvir um pouco, ter 2, 3 indagações para a gente poder refletir um pouco. Melhor, tá ótimo. Então vamos abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer alguma intervenção? Eu poderia, Zeytuni? Professor Devanildo é o nosso especialista do Conselho, o nosso gestor técnico do Conselho, doutor em tecnologia. Daí se apresenta um pouco para o governador. Eu tive a felicidade de conhecer o governador, o Zeytuni. Ele foi um dos grandes incentivadores da ideia do Parque Tecnológico aqui em Guarulhos. Nós tínhamos muita liberdade no tempo que ele era governador. Ele apoiou bastante o projeto, conheceu o projeto, né? A gente tem a felicidade de estar novamente aqui. E nessa linha mesmo, eu acho que você colocou alguns pontos que coadunam, né, com a ideia de um parque tecnológico. A questão do reforço da indústria, e o parque tecnológico aqui em Guarulhos teria essa identidade, essa vocação da área de biotecnologia. Eu sei, quando você apoiou para que nós fôssemos no Rio de Janeiro, para aquele o planejamento produtivo, né, fosse desenvolvido produtos farmacêuticos aqui em Guarulhos, né, aproveitando esse potencial logístico. Então, o governador incentivou a gente conversar com o pessoal da Bionoves para fazer aquele contato com Portugal, com Biocante. Foi o governador Alckmin, com a doutora Desirê Zuan, que propiciou a área, né? Hoje a área que nós temos aí destinada ao Parque Tecnológico tem assinatura do governador, e eu acho que essas 2 vertentes, né? Aumentar a questão a retomada da indústria e a questão de você estar desenvolvendo, né, um know-how em termos de biotecnologia são elementos favoráveis que eu entendi no depoimento. Só queria deixar essa provocação e, mais do que isso, manifestar o agradecimento por todo o apoio que ele deu para o projeto de Guarulhos. Podemos juntar mais uma pergunta? Alguém gostaria de se pronunciar? Eu, Zeytuni, Cláudio. Cláudio Galvão Bueno, da Associação Paulista de Medicina. Se apresente, doutor. Bom dia, nosso governador sempre, né? Geraldo Alckmin, um prazer aqui estar falando aqui com o senhor. Já não tenho vergonha de falar, eleitor de várias eleições suas e admirador seu. Eu queria que o senhor abordasse sobre o seu ponto de vista. A gente tem várias opiniões de epidemiologia, a opinião sua de quando que esta famosa curva do coronavírus vai estar se achatando na capital e na região metropolitana de Grande São Paulo. A gente tem uma grande expectativa em relação a isso, né, porque existe uma grande pressão de toda uma economia local e a preocupação com os empregos, o senhor sabe como é que é. Então, eu queria saber sua visão sobre esse aspecto. Muito obrigado. Muito bem. Governador, vamos fazer bloco de 3, daí a gente fecha esse bloco, senhor? Pode ser? Pode. Olha, primeiro, Zeytuni, em relação ao que você colocou do Pacto Federativo, o Brasil é um continente, né? O 5º maior país do mundo, país continental. Brasis nós temos aqui dentro. Então, centralização é importante. Aliás, o Supremo Tribunal Federal acabou de ter a federação, quando diz que estados e municípios podem
legislação própria, né? Estados e municípios. Então, eu diria que o pacto federativo é permanente. Nós precisamos estar sempre dentro do princípio da descentralização e da subsidiariedade. Não, o município puder fazer, o Estado não deve fazer, o que o Estado puder fazer, a União não deve fazer, e o que o privado puder fazer, o governo não deve fazer. Então, demos um passo importante na Constituição de 88. Eu vou lembrar só um imposto, que foi o ICM, 80% era do Estado e 20% do município. Diminuímos o Estado para 75%, o município passou de 20% para 25% a sua participação, e o ICM cresceu, ele virou ICMS. Então, os impostos federais sobre combustível, energia elétrica e telefonia passaram a ser ICMS. Então, houve um grande ganho naquele momento para os municípios, em 1988. Entendo que o Brasil precisa de uma agenda de competitividade. Por que o Brasil, da década de 30, Zeituni, até a década de 70, começo da década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo? Nós crescemos 5% ao ano, durante 50 anos. Eu fui prefeito na década de 70. O Brasil crescia 12% ao ano. Era 2 dígitos, 11%, 12% ao ano o crescimento do PIB. O Brasil, que era um país rural, pobre, passou a ser um país de classe média. Só que nós estamos nessa armadilha de classe média e não conseguimos dar o outro passo, porque ficou muito caro. Então, o Brasil é um país caro. Caro para quem vive aqui dentro, e o consumo é baixo, população sem recursos, e caro para exportar. Você consegue exportar produto primário, soja, minério de ferro, mas você tem dificuldade de exportar produtos manufaturados. Então, eu defendo muito uma agenda de competitividade. Se o Brasil, antes da pandemia, já tinha necessidade da agenda da competitividade, agora muito mais. Então, precisa ter, reduzir burocracia, reduzir carga tributária, ter uma reforma tributária. Nós tributamos muito consumo. Então, os Estados Unidos, que é a capital, a meca do consumo, ela tributa pouco, menos de 20% consumo. O Brasil tributa 50% da tributação, da matriz tributária, é consumo. Então, é tudo muito caro. Uma bicicleta, metade é imposto. Uma gasolina, metade é imposto. Então, há necessidade de uma reforma tributária para simplificar o modelo tributário. Abertura comercial, acordos internacionais, educação básica de qualidade, logística, custo do dinheiro. Você tem 5 bancos, os Estados Unidos tem 5.000 bancos. Então, ter competitividade, economia de mercado funciona bem, compete, a população ganha. Então, eu vejo que essa agenda, veja que independente do coronavírus, da pandemia, nós já íamos crescer muito pouco esse ano. A expectativa em janeiro era 2% o crescimento do PIB, depois de muitos anos de recessão, de crescimento baixo. Então, é preciso uma agenda de competitividade para o país voltar a crescer e crescer de maneira sustentável. O professor Devanildo, quero agradecer aqui as suas palavras, colocou bem a questão da tecnologia, a importância do parque tecnológico de Guarulhos, essa grande cidade. Guarulhos tem uma indústria, um setor de serviços importantíssimo, e essa é uma tendência. Eu sou da tese, professor Devanildo, que uma pandemia não muda essencialmente o mundo, mas ela catalisa, ela acelera tendências que já vinham. A Segunda Guerra Mundial mudou o mundo. Por quê? Porque foram 6 anos de guerra, depois de 4 anos da Primeira Guerra Mundial. O mundo destruído. Uma pandemia dura de 12 a 18 meses, então ela passa mais rápido.
mas ela acelera tendências. Por exemplo, a globalização não vai acabar. A globalização, ela cresce até pelo esforço tecnológico e de comunicação, mas ela terá uma nova tendência, que eu citei, o chamado princípio da precaução. Nós precisamos ter alguns setores muito fortalecidos na indústria dentro do país. Ela acelera tendências, tecnologia. Veja a telemedicina, já está regulamentada. Nós vamos ter um aumento na questão da importância tecnológica, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Então, tendências serão aceleradas. Uma outra tendência, o Atlântico Norte mudando para o Pacífico. O centro econômico do mundo era Estados Unidos e Europa, vai ser a Ásia, é o Pacífico, até porque 40% do mundo vai estar na Ásia. Então, essa é uma outra tendência que deve se acelerar. Então, são tendências que vão acabar tendo um catalisador, né, uma velocidade maior. Dr. Cláudio, colega, quero cumprimentá-lo e dizer que os profissionais de saúde, primeiro a nossa homenagem, porque eles são heróis. Você, para entubar um paciente com coronavírus, o risco de contaminação é brutal. O maior risco é na intubação de um paciente infectado. A enfermagem, a maior parte dos pacientes, dos profissionais infectados são técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Então, eu diria que uma valorização da promoção da saúde, da prevenção, uma sinergia maior entre a saúde suplementar e a saúde pública, investimento em pesquisa, fortalecimento do SUS e buscarmos no mundo, como foi feito com a AIDS na década de 80, uma estrutura ligada à Organização Mundial de Saúde para a questão das pandemias, porque, infelizmente, daqui a pouco vai ter outra. Você faz a vacina, mas faz a vacina para esse vírus. A família coronavírus tem 100 anos, essa família de vírus, quase tem 8 vírus identificados no ser humano e mais de 30 em animais, ela é muito mutagênica. 2 vírus se encontram dentro de uma célula, pode sair um terceiro vírus diferente. Ela tem um efeito mutagênico muito grande. Então, eu diria que são desafios aí importantes que se colocam para a saúde. Mas a sua pergunta vale $1 milhão, né? Quando é que vai acabar? Ninguém sabe. O que a gente verifica é que os ciclos são geralmente de 13 a 14 semanas. Então, 3 meses e meio, 4 meses, o pico, e aí começa a cair. É o que aconteceu na Europa. Aconteceu primeiro na China, foi passando. Depois na Europa. O que a medicina, a ciência recomendou? Vamos fazer o isolamento para dar tempo de não crescer tão depressa e ter os leitos de UTI e os hospitais de campanha, para não colapsar o sistema de saúde. Como nós começamos em março, então março, abril, maio, junho deve estabilizar e começar a cair. Agora, na realidade, você tem regiões do Brasil que o vírus ainda não chegou. Então, ele vai caminhando, ele vai esparramando. Então, isso vai ter que ser gradual. A saída, e é importante sair, porque se não tiver uma saída organizada, vai ter uma saída desorganizada. Então, é importante ter um trabalho de saída. Ela deverá ser gradual e com aqueles requisitos de prevenção. Excelente, governador. Parabéns aí pelas respostas assertivas. Vou fazer mais uma Muito obrigado, hein, governador. Inicialmente, eu acho que o Umili Hitaco, dos securitários, que é representante estadual e nacional também. Depois, falaram o presidente da Engenheiros e Arquitetos, o Gilmar, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Walter Panek, nessa rodada. Depois nós partimos para a última rodada, tá bom? Tá bom. Primeiro, o Hitaco, Umili Hitaco.
Umili. Será que ele perdeu? Então o Gilmar, pode ser o Gilmar? Qualquer coisa eu chamo o Umili novamente. Eu estou em... Umili. Não. Gilmar. Tá me ouvindo agora? Bom dia. Agora tá vendo. Oi, desculpe. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Então o Umili primeiro e depois na sequência o Gilmar. O Umili é dos securitários. Se apresente, Umili, por favor, e faça a O pergunta. governador foi meu padrinho pelo PSDB, aqui em São Paulo. Junto com o Stangarlini. É o seguinte, eu gostaria de saber o seguinte, o governo não interfere muito no mercado, em todos os mercados. Não tem muita interferência de competência mesmo, com relação à dinâmica da indústria, da prestação de serviço, enfim, de todo esse processo. Os empresários não esperam muito uma tutela do governo, quer dizer, uma coisa assim que não funciona. É isso. Ok. Obrigado pela pergunta. Agora o Gilmar Godoy, daí na sequência fazemos o bloco e daí o governador responde todos, tá bom? Obrigado, Umili. Gilmar Godoy, presidente da Engenheiros e Arquitetos. Ok, bom dia. Meu nome é Gilmar Godoy, eu estou como presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Estou como vice-presidente do IPE São Paulo. É um prazer muito grande reencontrá-lo, governador. Na época de Pindamonhangaba, quando junto nós inauguramos algumas unidades médicas lá, então é um prazer muito grande reencontrá-lo. Como hoje o tema é pandemia, mas linkado a esse, o senhor falou sobre agricultura, né? Eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma mudança de paradigmas. E a cultura tem que mudar, a cultura tem que ser a ganha-ganha e não ganha-perde ou perde-ganha. Enquanto nós tivermos essa mudança de cultura, nós não vamos, eu acredito, a lugar nenhum. Eu, como engenheiro, eu busco muito um planejamento. Em primeiro lugar, eu acredito que tudo o que está acontecendo no Brasil, o que o senhor acha a respeito disso, se não seria bom nós efetivarmos um planejamento estratégico com todos os planos de contingência que pudéssemos ter. O senhor disse que a reforma político-partidária é importantíssima, sem dúvida. A reforma tributária também é outro ponto positivo. Falando na agricultura, falando na agronegócio, por que não a agropecuária? Hoje nós temos, pela mídia, que nós sabemos que até 2050 o Brasil será responsável por 40% do alimento do mundo. E, baseado nisso, o Brasil já trabalha com o Matopiba, que é a união de 4 estados do Nordeste, Norte e Nordeste. Como o senhor disse que o foco será a Ásia, estão bolando uma ponte estratégica, uma base estratégica para fazer toda essa movimentação de grãos e algodão. Então, o Brasil já está caminhando. No entanto, é importante que nós tenhamos e busquemos a nossa autossuficiência na produção. E não podemos deixar esse sistema de ganha com a cultura, ganha-perde ou perde-ganha, vendo que o preço melhor é importar e não desenvolver no país. Numa situação dessa, nós ficamos à mercê do país da Ásia. Se ele quiser aumentar 300% o seu produto, nós vamos ter que pagar e até buscar uma outra solução. É esse falta de planejamento que me intriga e me deixa preocupado aqui no país. Muito obrigado, governador. Obrigado, Gilmar. Por último, governador, o nosso secretário... William. O William Panek. Bom dia, Zenturi, meu amigo de muito tempo, confundindo o nome com meu irmão mais velho, Walter Panek, também já contribuiu com essa cidade sendo diretor jurídico da Câmara. Governador, é uma alegria muito grande tê-lo o senhor aqui. Quero parabenizar o Ponden Group para mais essa iniciativa, um equipamento que desde o começo eu falei que é essencial para a democracia direta, onde consegue dialogar com todos os setores da economia de uma forma
da sociedade de uma forma assertiva. Aqui também trago o abraço fraterno do nosso prefeito Ruth. Eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico dessa cidade, como o nosso vice-prefeito já descreveu, mais de 1 milhão e 500 habitantes, 320 quilômetros quadrados aproximadamente, um parque industrial pujante, com todos os predicados logísticos, que também é impactado violentamente com essa pandemia. Para o senhor ter uma ideia, o grande modal aqui, que é o aeroporto internacional, ele tinha, como o nosso vice-prefeito falou, 40 milhões de passageiros. Nesse último mês aqui, não passou de 270 mil. Isso também demonstra a desaceleração da nossa economia. Quero fazer 2 questionamentos, governador, presidente, e aqui também, sendo muito assertivo e propositivo, nós aqui como secretário, e entendendo o nosso pacto federativo e as competências, o senhor como médico entende, cada um tem o seu remédio, a gente, no nosso ecossistema, fizemos um trabalho aqui de esclarecimento e aculturamento dos decretos para essa cadeia produtiva, entendeu como ele pode funcionar, o que ele pode funcionar e de que maneira ele pode preservar o seu cliente. Nós também orientamos aqui os recursos financeiros de socorro, aonde ele pode se socorrer, aonde ele pode receber isso, até porque, colaborando aqui e contribuindo para a gente entender essa resposta, quem salva vidas, eu acredito que é a medicina, é a política pública de município e estado, e quem salva a CNPJ é dinheiro, e quem pode emitir dinheiro é o governo federal, né? Ele que pode se endividar, ele que pode, e acredito que deveria ser o aval desses grandes empréstimos, desburocratizando ele para chegar realmente na cadeia produtiva que está tão sofrida. Então, o que eu pergunto para o senhor, governador, é que como o governo federal ele pode hoje, está entrando uma ligação, como o governo federal ele pode efetivamente fazer que esse recurso que ele está ladeando, no primeiro momento foi de transferência de renda, quase 92 bilhões de reais, que aí chega ao Bolsa Família, esses mais vulneráveis, o micro e pequeno empreendedor que declarou até 22 mil reais aí de renda anual, e o socorro empresarial, que é perfaz em quase 350 bilhões, e é um recurso muito grande, já visto que a nossa reforma da Previdência em 10 anos pretende economizar quase 900 bilhões de reais, então imagina a enxurrada de recursos que para girar a economia, como ele pode fazer para que esse dinheiro chegue mais assertivo, além dos fundos garantidores, como esse dinheiro pode ser direcionado para que realmente a economia consiga sobreviver esse momento de pandemia? E segundo, como o senhor acha que o Estado vai se comportar, como o Estado vai ter que se comportar perante a sociedade? Né? Aquela discussão do Estado mínimo, né? O nosso amigo Humilha até falou que às vezes a ingerência do Estado, o socorro ao mercado produtivo às vezes não é eficaz, ou às vezes não é necessário, a cadeia produtiva tem que se reinventar. Como o senhor entende que o Estado tem que se comportar, né, perante esses grandes desafios que tem, seja da economia ou humanitário? Porque hoje na Europa a gente entende que o Estado ele foi um Estado que atendeu às necessidades daquela população, por isso que a maioridade da população é alta, né? Então teve um grande nível de mortalidade porque a sua sociedade envelheceu, graças a Deus, ao equipamento público, à estrutura pública. Os Estados Unidos hoje tem um grande questionamento sobre o Obamacare, a maior economia do mundo, da livre iniciativa, né, como o senhor falou, do consumo desenfreado, hoje discute qual é a função do Estado mesmo e como ele tem que ajudar a sua sociedade. E aqui a gente também vê como as mazelas de política pública e administradores irresponsáveis deixaram a nossa população cada vez mais vulnerável. Que a gente fala de vacina, mas hoje nós temos um país que não tem saneamento básico, nós não temos moradia adequada, nós não temos equipamento público, mesmo tendo um dos melhores sistemas de saúde do mundo universal, que hoje está sendo referência, a gente teve um olhar muito menos atento e menos caridoso dos homens públicos e política pública. Falo isso porque acredito no senhor, sei que o senhor está tendo uma paciência histórica e a história vai entender como o senhor seria importante para a nossa nação,
o senhor tem uma biografia, um histórico, eu já cerrei fileiras no PSDB, ainda estou lá, aqui na Câmara Municipal por um momento, faço política, acredito na social-democracia e me espelho em homens como o senhor. Eu queria a sua visão nessas duas situações. Como o Estado, seja a federação, ela pode realmente intervir para salvar a cadeia produtiva, né? E aí nós nos eximimos da inovação e da ciência, que eu acho que vai ser a tônica de qualquer outro modelo que vai ter que ser reinventado comercial, mas como ele tem que fazer mais assertivamente para salvar esses CNPJs e deixar pelo menos esse cara numa sobrevida, e como vai ser a posição do Estado perante a sociedade. Esses dois questionamentos, governador. Excelente. Governador, nós já temos algumas perguntas. O senhor prefere já responder e depois a gente faz outro bloco? Eu acho que é melhor, né, Pode ser, pode ser. Então, agradecendo aqui a pergunta do Umeli, que é securitário, aliás, uma boa notícia, viu, Umeli? O Stangarlini está super bem de saúde. Fez há um tempo atrás um transplante de rim, no Hospital do Rim, que, aliás, é o local do mundo com o maior número de transplantes no local. Um orgulho de São Paulo, o Hospital do Rim. E está super bem. Mas você colocou uma questão importante. Será que nós não temos governo demais? Eu acho que sim. A carga tributária brasileira, ela de 34% do PIB, ela é altíssima para um país em desenvolvimento. Se nós fôssemos um país já desenvolvido, como são os países europeus, escandinavos, talvez até não fosse. Mas para um país em desenvolvimento, ela é alta. Muito mais alta que os países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil. Então, há necessidade de ter um Estado pesado, muito pesado, e de baixa eficiência. Então, há necessidade de uma reforma do Estado brasileiro, tornando mais enxuto, de outro lado, mais eficiente. Isso nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Faz parte daquilo que eu coloquei no início, da chamada agenda da competitividade. Há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector, suprima a causa, que o efeito cessa. É preciso ver a causa. Por que o Brasil não cresce? Por que nós estamos há 30 anos num crescimento de 2% ao ano? Não passa disso na média. Nós estamos nessa armadilha de classe média. Não conseguimos avançar. Porque ficou muito caro. Então, há uma necessidade de uma agenda de competitividade. Ela é essencial para ir nas causas do custo Brasil e nós podemos aí... o comércio exterior hoje é vida ou morte. Você tem que exportar mais, importar mais, ser eficiente, ter uma agenda de competitividade. O governo, que era o grande executor, ele tem que ser mais regulador e fiscalizador. Então, o setor privado, ele executa. Aí vem as concessões, privatizações, PPPs, parcerias público-privadas. Agora, em momentos de crise, o governo tem que agir. Olha a Europa, como está agindo forte, para não deixar a economia morrer. Olha os Estados Unidos, como está agindo forte. Então, nesses momentos de crise, o governo tem que entrar firme para salvar a economia. O que não pode é gostar de gastar e continuar a gastação. Quando foi em 2008, 2009, na crise financeira que nós tivemos naquela época, na recessão mundial, o governo brasileiro entrou firme gastando. Só que gostou e não parou mais. Então quebrou. Quer dizer, levou uma crise fiscal gravíssima. E com uma política fiscal frouxa, uma política fiscal ruim, se acaba tendo uma política monetária e cambial também incompatível com o desenvolvimento. Então, o governo, nesse momento, tem que entrar firme para valer, tem que colocar dinheiro, tem que abrir crédito, tem que salvar as empresas, tem que tentar garantir o emprego, mas depois tem que segurar o caixa. Se continuar gastando, vai quebrar. Esse foi o que aconteceu na outra crise de 2008.
gastou na época certa, só que depois não parou de gastar mais. É fácil gastar, é difícil parar de gastar. Então, acho que precisa ter muita consciência desse momento que nós estamos vivendo. O Gilmar Godoy, engenheiro, colocou bem, nós precisamos ter planejamento de desenvolvimento, projeto de desenvolvimento para o país. E o setor privado é fundamental. O mundo tem muita liquidez, tem muito dinheiro no mundo. Ficar guardando dinheiro, os juros é zero. Quer dizer, ele vai ser, em alguns lugares do mundo, é até negativo. Você paga para guardar dinheiro. Então, vai ter muito recurso para bons projetos. E o Brasil precisa de infraestrutura. Eu percorri, como candidato a presidente da República, a BR-163. Fui de carro, entre Cuiabá até Santarém. Fui ao porto de Itaituba, lá no Pará. Percorri a Transamazônica, percorri a BR-163. Quer dizer, não tem sentido você produzir soja, algodão, no norte do Mato Grosso e exportar pelo porto de Paranaguá, no Paraná, trazer de caminhãozinho do norte do Mato Grosso até o Paraná, para depois ir para o norte do mundo. Quem compra é o norte do mundo. Sendo que você já podia colocar em barcaças no rio Tapajós, Rio Amazonas, e já está indo para o norte do mundo. Então, a Ferrogrão, você tem uma ferrovia ligando o Mato Grosso até o porto de Itaituba, no Pará, e fazer tudo por ferrovia. Nós vamos ter que investir muito para recuperar o emprego. A construção civil é fortemente empregadora. Saneamento, moradia, infraestrutura, ferrovia, hidrovia, aerovia, integração de modais. Então, eu acho que isso vai fazer a diferença. Se nós tivermos bons projetos e segurança jurídica, você vai ter muito investimento para ajudar na recuperação da atividade econômica. E ele destacou bem, o Gilmar Godoy, o agronegócio. Não tem nenhum país do mundo com o tamanho do Brasil, com terra de qualidade, recursos naturais e povo trabalhador. E tecnologia, olha a Embrapa. Matopiba, o que é Matopiba? É o sul do Maranhão, sul do Piauí, norte do Tocantins e oeste da Bahia. Tudo isso é cerrado. Esse quadrilátero da Matopiba é tudo cerrado. No passado se dizia cerrado, nem dado, nem herdado. Não valia nada, porque baixíssima produtividade, terra ruim, terra ruim. Hoje, com tecnologia, a nova fronteira agrícola é tudo cerrado. O bom exemplo do Matopiba. Então, o agronegócio brasileiro vai fazer a diferença. O que nós precisamos é indústria, é agregar valor, é cada vez mais ter agregação de valor. O secretário de Desenvolvimento, o William Panek, ele colocou bem a questão da retomada da atividade econômica. Vai passar a crise, vai passar. Acho que nós já estamos indo já da metade para o fim. Passando, precisa recuperar. Nós podemos recuperar em V, então caiu muito, aí cresce muito. Tem uma recuperação em V. Podemos recuperar em U, cai, depois demora para subir. O que nós queremos é recuperar rápido. Então, o que precisa nesse momento é o governo, neste momento, agir rápido. Por isso que eu citei, falei, olha, o que fez o Fernando Henrique na crise da energia? Criou um comitê de crise, teve um Pedro Parente. Você tinha um comitê de crise muito rápido e muito ágil, interministerial, para que as coisas aconteçam. Senão você libera um crédito, mas ele não chega na ponta. Ou quando chegar, a empresa já quebrou. Então, é muito importante o governo agir rápido, disponibilizar crédito, ter ações firmes nesse momento. E tem setores que estão muito bem, obrigado. Até cresceram, até estão vendendo mais. Mas tem outros setores que foram muito atingidos, foram muito debilitados. Então, o governo tem que agir o mais rápido possível para poder ajudar na recuperação da atividade econômica. E aí, quanto mais rápido passar a crise de saúde pública, mais rápido retoma.
e gradualmente vai voltando a confiança. O que vai acontecer? A população está com medo, porque mesmo quem está empregado está com medo de perder o emprego. Então, quando voltar, o consumo vai ser baixo. O consumo vai ser baixo, porque as pessoas estão sem dinheiro. E mesmo quem tem medo de perder. Então, essa retomada, o governo vai ter um papel importante, especialmente o governo federal, porque é ele que pode se endividar pela legislação. Os estados e municípios não podem. Então, ele terá um papel importante na retomada do poder econômico, da atividade econômica. O importante é que depois tem que parar de gastar. Não pode gostar de gastar e continuar gastando. Aí a questão fiscal, óbvio que a dívida passa de 100% do PIB brasileiro e você cria uma insegurança para investidor que afasta investimento. Excelente, governador. Gostaria de propor a última rodada, até porque o horário avançou bem, são 11h05, a gente tentar terminar até às 11h30. Se o governador permitir a última rodada, porque tem muita gente aqui, o pessoal está gostando, que o senhor está realmente dando uma contribuição especial para a gente, já agradecendo novamente. Tudo bem, governador? A gente fazer a última rodada? Então, isso. O Paulo Pardi, que é da Universidade de Anhanguera, a Magda, que representa engenheiros e arquitetos, e o Roberto Marcondes, da Secretaria de Saúde, do Serviço Público Municipal também, um grande pensador da sustentabilidade, e terminamos daí com a tua colega anfitriã, com a Viviane, a doutora Viviane, fazendo as últimas considerações e a gente termina. Pode ser assim? Pode ser. Muito bem. Paulo Pardi, eu vou pedir só para que sejam bem concisos, para o governador ter mais possibilidade de falar. Tá? Então, nas perguntas, ser mais concisos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, governador. Bom dia, Paulo. Agradecer a Viviane aí por essa mediação. Eu, como não sou político, eu tenho que fazer a pergunta voltada para o início da sua fala, governador. Qual está sendo, na sua visão, o papel do Estado na questão do levantamento epidemiológico? Está faltando testagem, está faltando esse mapeamento e o Estado... E parece que cortou, né? Só para mim? Cortou, áudio, né? Cortou, Zentuni. Cortou. Tá, então eu vou passar para o próximo, para a Magda. Doutora Magda, engenheiros e arquitetos. Ele que caiu ali. Não fomos nós que caiu. Ele acho que caiu a... Não, o doutor Geraldo está aqui. Agora voltou. Você, Paulo, tá cortando a tua pergunta, tua fala. Volta, pode terminar então o raciocínio. E é só essa pergunta. Qual será o legado que o Estado vai deixar nessa questão de... Deveria investir mais no aumento da testagem e menos em respiradores? Era essa a minha pergunta. Excelente, doutor Paulo. Agora a doutora Magda, engenheiros e arquitetos. Doutora Magda, não está conseguindo entrar? Então, Roberto Marcondes, e depois eu chamo a Magda novamente. Roberto Marcondes. Oi. Bom, obrigado, governador, por essas falas. E, na realidade, tem uma fala que o senhor colocou, que a pandemia não muda nada, certo? Que, na realidade, pode acelerar processos, né? E também colocou muito bem colocada a questão da necessidade de reformas que estão sendo necessárias no país como um todo.
Eu tive a oportunidade de participar de um momento extremamente importante e acompanhei um pouco do começo da carreira do senhor, que eu fui secretário-geral da Executiva Nacional da Juventude do PSDB. Já tem um tempinho, né, mas foi um momento extremamente importante de lutas, né, de tentar mudar coisas, criar modelos. Tivemos o plebiscito, né, onde a gente podia ter mudado para um sistema parlamentarista, e infelizmente não ocorreu. E o senhor colocou também a questão da importância, né, da reforma política com voto distrital misto, o qual eu acredito muito no modelo, né. Nessa linha de que, após a pandemia, a gente precisa fazer mudanças e aproveitar a possibilidade de aceleração de processos, será que seria um momento oportuno de retomar essa discussão, e aí porque o meu medo é fazer uma reforma política e virar mais do mesmo, né? A gente precisa realmente mudar o modelo, né? Eu entendo que o parlamentarismo ainda é uma solução para o Brasil, e aí vem um conjunto de ferramentas, como a própria questão do voto distrital misto, eu acredito mais no misto do que no pleno, né? Mas várias ferramentas que o parlamentarismo pode ajudar a trazer numa linha mais colegiada, né? E não uma linha de muito poder na mão de uma única pessoa, no caso do presidente. A gente está vendo esse problema hoje, né? Então, a minha pergunta é justamente essa, né? Para os novos caminhos, né, de construções que temos pela frente, como que a gente, se é o momento oportuno da gente começar a levantar a bandeira do parlamentarismo novamente e mudar realmente o modelo do Brasil. Excelente, Marcondes. Muito obrigado pela pergunta. A Magda conseguiu se conectar novamente? A doutora Magda? Consegui. Está me ouvindo? Doutora Magda, a palavra é tua. Bom dia, governador. Um prazer estar conversando com o senhor. Eu sou representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros, eu sou arquiteta, e como arquiteta, meu interesse o que o senhor acha que vai sobrar como legado? A gente fala sempre do legado da Copa, o legado das Olimpíadas. O que vai sobrar do triste legado dessa crise? Se nós vamos ter uma estrutura hospitalar melhor, se a gente está perdendo tempo construindo ou não hospitais de campanha, quando poderia estar colocando tudo isso em hospitais que já estão existindo, e também essa parceria que a gente está vendo muito forte entre as empresas privadas, as universidades e o Estado em fazer testagem, em criar modelos novos, em criar respiradores baratos. O senhor acha que isso, depois dessa crise, isso vai permanecer, isso é importante permanecer, ou se é uma coisa que vai acontecer agora e pela natureza do brasileiro, das empresas brasileiras, não vai continuar depois, que seria uma pena. Então, desculpe, eu fiz 3 perguntas, mas tecnicamente seria, qual o senhor acha que é o legado mais importante que a gente vai ter benéfico depois dessa crise? Excelente, Magna, muito obrigado. Então, agora, a sua colega, governadora e anfitriã aqui, né, a doutora Viviane da Uninove, para fazer as últimas considerações, daí eu passo a palavra para o senhor e a gente parte para o encerramento. Doutora Viviane? Doutora Viviane, está ouvindo? O microfone está fechado, doutora Viviane. Professor Geraldo, é um prazer ouvi-lo. A forma sensata e equilibrada como um gestor público deve ter nesse momento de pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco, no cenário mundial, os países regidos pelo Estado Democrático de Direito e pelo trabalho conjunto entre Estados e municípios, os dados mostram que a disseminação de óbitos da Covid foram bem menores que aqui no Brasil. Onde o senhor acha que o Brasil está errando na condução do enfrentamento da pandemia? E uma outra pergunta, a gente está falando do impacto nos aspectos políticos, econômicos, da saúde. Eu queria que o senhor falasse quais deveriam ser ações, programas que o Estado deveria desenvolver para minimizar o impacto na área social. Excelente. Doutor Geraldo, a palavra é sua. Zeituni, começando pelo Paulo Pardi, da universidade, que colocou a questão dos testes e da questão dos respiradores. Os dois são necessários, quer dizer, 40% da população não vai sentir nada, é assintomático, 40%
vai ter sintomas de gripe, 20% sim terão problemas e 5% precisarão de UTI. Então, há necessidade de investir nos leitos de terapia intensiva e nos respiradores. E salva as pessoas. Você tem casos aqui em São Paulo de pessoas com 70 anos, 80 anos, 90 anos de idade que saíram andando do hospital, quer dizer, que tiveram alta. Aliás, no mundo, pessoas até com mais de 100 anos de idade que recuperaram a sua saúde. O teste é necessário para você poder ter segurança do ponto de vista epidemiológico. Então, nós precisamos fazer teste em massa, para poder ir liberando a atividade econômica. Dizendo, olha, como é que você pode ir liberando a atividade econômica e as pessoas voltando ao trabalho e à normalidade. O Roberto Marcondes colocou a questão da crise e do parlamentarismo. Não há dúvida, Roberto, se você pegar do Getúlio Vargas para cá, 3 presidentes só terminaram o mandato. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. Ou os outros, ou se suicidaram, ou renunciaram ao mandato, ou morreram, ou foram cassados. Impeachment. Olha, nós temos um modelo de crise. Eu sou um admirador do modelo de Portugal. Portugal tem um parlamentarismo onde o presidente da República é eleito, tem mandato e tem competências, atribuições, não é a rainha da Inglaterra, ele tem papel importante. Mas o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. O primeiro-ministro vai bem, fica 10 anos. Margaret Thatcher, Felipe González, Helmut Kohl. Então você dá estabilidade ao que deve ser estável, que é o chefe de Estado. E instabilidade é o que deve ser instável, que é o chefe de governo. Então, por isso defendo a reforma político-partidária, porque antes do parlamentarismo, precisa fazer a reforma partidária, ter menos partidos e partidos mais programáticos. Quando você tem 35 partidos, você tem 35 cartórios, porque não tem 35 ideologias. E ainda com esse absurdo do fundo partidário. Você imagine um partido, 110, 120 milhões por ano. Em 4 anos dá $500 milhão, fora o fundo partidário, fora o fundo eleitoral. Não estou nem falando do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é só para eleição. O fundo partidário, o que é? É pagar uma secretária, aluguel de uma sala, telefone? Tem sentido. Os valores são astronômicos, o que dificulta a diminuição dos partidos. Eu acho que nós deveríamos fazer a reforma político-partidária e, para o futuro, repensarmos um parlamentarismo com presidente eleito, com atribuições e competências, mas que consegue superar a crise muito melhor. O modelo presidencialista, você abre a urna e fecha por 4 anos. Se o governo é ruim, dane-se o povo. Não interessa, 4 anos, aguente, a não ser impeachment. E impeachment é muito traumático. Ele é um grande trauma, não é uma boa solução. A doutora Magda, a Magda colocou a questão do legado, né? E da indústria. Eu não tenho dúvida, as pandemias, as epidemias vão ter com mais frequência no mundo globalizado. Eu destaquei o seguinte, o que faz uma grande crise como essa? Ela é um catalisador, ela acelera tendências. Então, eu diria que uma dessas tendências é a globalização não vai mudar, ela vai continuar. Agora, você vai ter mudanças, tendências que vão mudar. Uma delas é o princípio da precaução. Você precisa ter, por exemplo, na área da saúde e outras áreas, uma indústria nacional preparada, porque não é possível, no momento desse, você depender da China. Eu vou dar um exemplo. 90% da base da penicilina do mundo está na China.
90% da base da penicilina. Então, eu diria que vai ter na globalização um princípio da precaução, dizendo, olha, não é só o mais barato, mas é o mais barato com segurança, na área alimentar, tecnologia, em várias áreas. E a doutora Viviane, quero agradecer aqui a doutora Viviane e a Uninove, destacou a questão dos óbitos no Brasil. O que a doença está mostrando? Ela, claro, quem é a população de risco? A população de risco é a população mais idosa. Claro, porque a pessoa mais idosa tem mais dificuldade de homeostase, de se reequilibrar frente ao patógeno, está mais debilitada e, portanto, fica mais sujeita ao problema. Agora, a outra é a pobreza. Quer dizer, o que está claro no mundo inteiro hoje é que, aonde tem a pobreza, aumenta a mortalidade. A mortalidade. Claro, tem obesidade, tem comorbidade, mas eu diria que a desigualdade social, que já era um problema no mundo, o mundo moderno aumenta as distâncias. Eu fiquei na Universidade de Harvard em 2007, um período lá da universidade, e as universidades americanas fazem muita prospecção. Como é que vai ser o mundo em 2010, 2020, 2030, 2040? Então, mostrava o seguinte, um mundo mais rico, mas um mundo mais desigual. O rico fica milionário, o milionário fica bilionário, e o pobre, o trabalhador, melhora pouco. As desigualdades aumentam, porque a tecnologia permite você produzir mais com menos gente. Isso diminui a força de trabalho e fortalece o capital. Então, essa é uma tendência que já vinha, que precisará ser rediscutida. O problema é migratório. O problema migratório é consequência da desigualdade social. Por que as pessoas mudam de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro? Os latino-americanos tentando entrar nos Estados Unidos, o Trump querendo fazer muro, os africanos tentando entrar na Europa, morrendo afogados no Mediterrâneo. Então, vai vir para o centro da mesa, da agenda pós-Covid, a questão da desigualdade. Quer dizer, como é que você cresce, ao mesmo tempo a economia cresce e você permite as populações poderem ascender. E eu colocaria na mesa uma outra desigualdade, desigualdade educacional, que vai se acelerar com a crise do Covid, porque uma parte dos estudantes não está estudando. Então, você vai ter que fazer uma recuperação pós-pandemia, para recuperar esses alunos, senão terá também uma desigualdade educacional. Enfim, são desafios que são colocados, importantes, que não tem ninguém com uma fórmula mágica no bolso para resolver, mas que a participação da sociedade, o debate, a reflexão, vai trazer boas soluções. E quero cumprimentar o Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos por esta iniciativa. Muito obrigado, viu, Zeituni? Fiquei muito feliz com o seu convite e muito honrado com a participação de todos vocês. Governador, nós que temos que agradecer muito. Na verdade, as suas colocações foram, na minha modesta opinião, muito além das nossas expectativas. O senhor realmente abriu nossos horizontes nessa reflexão e pensamento. O nosso conselho, eu tenho a honra de dizer que nosso conselho é um conselho de pessoas realmente engajadas ao processo de transformação da sociedade, são pessoas de bem, pessoas que representam suas categorias. Nesse momento, acabou de entrar também, há pouco tempo, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Martinho Risso, que é um sociólogo e um entusiasta do Conselho, entrou também o gerente executivo, diretor executivo da Associação Comercial Industrial de Guarulhos. Nós temos o Ricardo Agostinho, professor do Instituto Federal. Quer dizer, são pessoas que realmente
buscam a conexão desse novo processo e desses novos desafios que o senhor muito bem nos apresentou. A verdade a verdade é difícil o momento de hoje, mas entendo que essa conexão e com esses ajustes nós teremos desafios aí que serão de sociedade, como bem o senhor colocou. Então, agradecer a oportunidade, agradecer todos os conselheiros, em especial a Uninove, na pessoa da Viviane, que levou o nosso convite ao senhor. O senhor sempre brilhante, sempre conciso, sempre específico nas perguntas, não fugindo das perguntas. Agradecer de verdade essa oportunidade que nós construímos aqui, liderados aí por essa brilhante apresentação do nosso eterno governador. Então, muito obrigado, governador. Agradecer também a nossa equipe, professor Devanildo, que é o nosso técnico aqui, de todo diretor técnico, executivo técnico do nosso conselho. Agradecer o Cauê também, que é o jovem que pilotou a nossa plataforma. Então, muito obrigado, viu, governador? As últimas considerações do senhor. Zeituni, agradeço ao Guti, transmita um grande abraço ao nosso prefeito, você que é vice-prefeito, tem aí um trabalho importante à frente dessa cidade, que é um orgulho de São Paulo, a grande Guarulhos, essa capital do desenvolvimento, e reiterar aqui o meu agradecimento pelo convite e a participação de todos vocês. Muito, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Então, governador, novamente muito obrigado. Obrigado a todos, em especial a Uninove, que nos deu a oportunidade desse bom bate-papo. Então, eu agradeço a todos. Encerramos por aqui a nossa transmissão, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, governador. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos os conselheiros. Obrigado aí à nossa equipe. Tudo de bom. Até mais. Obrigado. Saúde.